Continuando então com o programa desse domingo, né, segundo domingo do Advento, dia 4 de dezembro, vamos falar dos santos da nossa Santa Igreja então. Começando por segunda-feira, foi dia 28, né, de novembro, era dia de Santa Catarina Labouré, a vidente, né, que teve, né, a graça de receber a visita, né, e as aparições de Nossa Senhora das Graças, da Medalha Milagrosa, né? Essa santa muito importante, vamos falar um pouquinho dela então. Santa Catarina Labouré nasceu em Fans-les-Montiers, uma aldeia da Borgonha, na França, em 2 de maio de 1806. Em 21 de abril de 1830, Catarina entra no noviciado das Filhas da Caridade, na Rua do Bac, em Paris, após seu pai lhe dar permissão para sair de casa. Aconteceu que em 19 de julho de 1830, sua vida se entrelaçou mais intimamente com os mistérios de Deus, pois a Virgem Maria começou a aparecer a Santa Catarina, a fim de enriquecer toda a Igreja e atingir o mundo com sua Imaculada Conceição. Nossa Senhora apareceu por 3 vezes a Santa Catarina Labouré. Nossa Senhora insiste nos mesmos pedidos e apresenta um modelo da medalha de Nossa Senhora das Graças. Ao final desta aparição, Nossa Senhora diz: minha filha, doravante não me tornarás a ver, mas hás de ouvir a minha voz em tuas orações. No fim do ano de 1832, a medalha que Nossa Senhora viera pedir foi cunhada e espalhada por todo o mundo. Catarina entregou-se no céu em 31 de dezembro de 1876, com 70 anos de idade, no ano de 1933. Já na terça-feira, dia 29 de novembro, dia de São Francisco Antônio Fasani. Esse santo nasceu no século XVII, na Itália. Em 1707, doutorou-se em teologia e tornou-se exímio pregador e diretor de almas. Exerceu os cargos de superior do convento de Lucera e de ministro provincial. Como religioso, foi um verdadeiro ministro, no sentido franciscano, ou seja, o servo de todos os frades, caridoso e compreensível, mas santamente exigente quanto à observância da regra e do modo particular em relação à prática da pobreza, dando ele mesmo incensurável exemplo de regular observância e de austeridade de vida. Ele foi beatificado no dia 15 de abril de 1951 e canonizado em 13 de abril de 1986 pelo Papa São João Paulo II, né? Papa São João Paulo II. Na quarta-feira, dia 30 de novembro, dia de Santo André, o apóstolo de Nosso Senhor. Neste dia, a Igreja lembra a vida de um escolhido do Senhor para pertencer ao número dos 12 apóstolos, Santo André. André nasceu em Betsaida, no tempo de Jesus, e de início foi discípulo de João Batista, até que aproximou-se do Cordeiro de Deus. Santo André se expressa no Evangelho como ponte do Salvador, porque é ele quem se coloca entre seu irmão Simão e Jesus, né? São Pedro. Apóstolo da coragem e da alegria, Santo André foi fundador das igrejas na Acaia, onde testemunhou Jesus com seu próprio sangue, já que foi martirizado numa cruz em forma de X, por volta do ano 60. Essa cruz, né, recebeu o nome do santo, é a cruz de Santo André. Na quinta-feira, dia 1º de dezembro, já nesse mês agora, dia de São Carlos de Foucault. Carlos de Foucault era conhecido como amante do prazer e da vida fácil. Jovem, entrou para o exército, mas foi despedido por indisciplina. Vejam bem que tipo de pessoa, né, era esse santo. A partir de então, começou a viajar pelo norte da África como explorador. Descrente de tudo, acabou encontrando a fé no confessionário. Em peregrinação à Terra Santa, Deus revela a sua vocação: seguir e imitar Jesus numa vida silenciosa e retirada. Viveu sozinho na oração, na adoração, numa grande pobreza junto das Clarissas de Nazaré. Em 1901, aos 43 anos de idade,
foi ordenado sacerdote na diocese de Vivers, na França. Em seguida, transferiu-se para o deserto argelino do Saara. Na noite de 1º de novembro de 1916, foi assassinado por assaltantes que queriam descobrir o tesouro do qual ele tanto falava. Não compreenderam que o tesouro estava no sacrário. Era Jesus, na Eucaristia, o centro de sua vida. A história desse santo lembra a história de Santo Agostinho, né? Na sexta-feira, dia 2 de dezembro, São Silvério, o Papa Mártir. Não há registros exatos sobre a data de nascimento de São Silvério. Ele nasceu em Frosinone, na Itália. Silvério entrou para o serviço da Igreja em abril de 536, após a morte do Papa Agapito. Uma das maiores opositoras de São Silvério foi Teodora, esposa do imperador oriental Justiniano, partidária dos monofisistas, uma doutrina, teológica desenvolvida entre o ano de 400 pelo arquimandrita Eutíquio, que nega a natureza divina de Cristo. Isso é o monofisismo. Na tentativa de acabar com o cisma entre as igrejas neste território, Silvério decidiu abdicar e em aproximadamente um mês, em 2 de dezembro de 537, ele faleceu. Foi declarado santo padroeiro de sua cidade, Frosinone, na Itália. No sábado, dia 3 de dezembro, dia de São Francisco Xavier. A igreja, que na sua essência missionária, teve um grande impulso do Espírito Santo para evangelizar a América e o Oriente, no século XV e XVI. No Oriente, São Francisco Xavier destacou-se com uma santidade que o levou à ousadia de fundar várias missões, a ponto de ser conhecido como São Paulo do Oriente, a comparação que se fez, Já como padre e empenhado no caminho da santidade, São Francisco Xavier foi designado a ir em missão para o Oriente. Foi o primeiro jesuíta que partiu de Lisboa para as missões nas Índias em 7 de abril de 1541. Esse grande santo missionário entrou no céu com 46 anos e percorreu grandes distâncias para anunciar o Evangelho. Tanto assim que, se colocássemos em uma linha reta as suas viagens, daríamos 3 vezes a volta à Terra. São Francisco Xavier, com 10 anos de apostolado, tornou-se merecidamente o patrono universal das missões, ao lado de Santa Teresinha do Menino Jesus, em 1927. Só lembrando que Santa Teresinha do Menino Jesus sequer saiu de dentro do convento, E é assim declarada uma das padroeiras missionárias, Muito interessante, através da sua devoção. E hoje, domingo, é dia de São João Damasceno, 4 de dezembro. Santo Padre e Doutor da Igreja de Cristo. Nasceu no ano de 675, em Damasco, na Síria. Retirou-se para um convento de São Sabas, perto de Jerusalém, e passou a viver na humildade, caridade e alegria. Ordenado sacerdote, aceitou o cargo de pregador titular na Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém. Escreveu inúmeras obras, tratando de vários assuntos sobre teologia, dogmática, apologética e outros campos que fizeram de São João digno do título de doutor da Igreja. Declarado por Leão XIII em 1890. Ele também recebeu o apelido de São Tomás do Oriente, comparando com São Tomás de Aquino, por sua contribuição dada à Igreja Oriental. Certa vez, os hereges prenderam São João e cortaram-lhe a mão direita, a fim de não mais poder escrever. Mas, por intervenção de Nossa Senhora, ele foi curado. Seu amor à Mãe de Jesus foi tão concreto que foi São João quem tornou presente a doutrina sobre a Imaculada Conceição, maternidade divina, virgindade perpétua e assunção do corpo e alma de Nossa Senhora. Este filho predileto da mãe faleceu em 4 de dezembro de 749, no mosteiro de São Sebas, na Palestina. Muito bem, então esses seriam os santos que eu teria para trazer neste programa desse domingo. Todos os santos da Igreja Triunfante roguem por nós que somos
pecadores. E encerramos a primeira parte do nosso programa de hoje, segundo domingo do Advento, com a música do Salmo da liturgia de hoje. Nos seus dias, a justiça florirá. Em seguida, a gente vem com o momento com Maria de hoje, né? Vamos ouvir a música desse salmo de hoje.